Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento. Há mais de 10 anos no ar, levando sempre informação, coisas de destaque da cidade, do nosso estado e do mundo. E hoje quem eu trago aqui é uma pessoa conhecida mundialmente e você já ouviu falar dele com certeza, principalmente na década de 90, nos programas de auditório, década de 80 foi quando ele surgiu e ele, claro, eu vou apresentar agora, estou aqui inclusive diretamente de Brasília, lá na Ordem, né? Que ele é fundador da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, ou SOUST, que a sede fica em Brasília, e é nova reencarnação de Jesus, né? Se declara dessa forma. Henri Cristo, é isso mesmo, Henri Cristo está aqui conosco, até agradecer toda a equipe, né, que trabalham lá, são discípulos, né, do Henri Cristo que estão aqui com a gente, que estão com a gente, a Sinoé, que já está aqui e que vai fazer uma breve apresentação. Bom, prazer ter vocês aqui, muito obrigado por, né, disponibilizar esse tempo e também, claro, né, sei que o Henri faz muito tempo que não dá entrevista online e ter essa confiança aqui no TH+, na TV Tati e no nosso programa aqui, Ribeirão Movimento. Tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem? Toda a equipe da TV Tati, de Ribeirão Preto. Então, o Henri, antes de começar a responder as perguntas que você vai direcionar a ele, ele vai invocar seu Pai, Senhor e Deus e vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística atual. Pessoal, acessem os sites de Henri Cristo, henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1, gratuitamente em PDF. Você pode conhecer toda a história do Henri Cristo através desse livro, e a doutrina dele através do livro Despertador Explosivo, volume 2. Tudo gratuito no site henricristo.org.br. Então, fique com o Henri Cristo agora. Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado pelo Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o de Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a grande vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus.
não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes. Tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Muito obrigado, Henrique Cristo, né? Primeiramente, agradecer a você, né? E a todo o pessoal que reside aí, né? No templo, vamos chamar assim, aí em Brasília. Sempre um atendimento muito cordial, muito profissional. E sei, né, da agenda lotada do senhor. Então, para nós é um grande orgulho ter o senhor aqui conosco para falar da sua obra, né, da sua vida e da sua história, que muitos, né, têm não só curiosidade, mas além de querer conhecer, se identificam, né, com as suas palavras. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, não sei se o senhor já esteve aqui em Ribeirão Preto, mas gostaria de fazer a primeira pergunta, que acho que todo mundo tem essa curiosidade. Quando foi, que idade foi que o senhor teve essa revelação que o senhor seria, né, ou é a reencarnação de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que eu já respondo há mais de 50 anos. E é óbvio que não é muito curtinha para responder. Podia dizer que foi em 1979, quando eu jejuei em Santiago do Chile, pronto. Mas para poder dar alguns detalhes, que eu, desde criança, vivi diferente, tive visões diferentes, era acordado na calada da noite para ver as desgraças que estão por vir por ocasião da bomba atômica, via este mundo caótico atual quando era criança, chorava muito pelas coisas que eu via, mas que eu tinha uma ordem dentro da minha cabeça que não podia falar para ninguém o que eu estava vendo. Hoje eu sei por quê. Muito bem, então em resumo, em 1979, depois que eu passei aqui no Brasil por centenas de emissoras de rádio e televisão, que eu falava como profeta do cosmos. Eu ainda não sabia quem sou, então eu falava somente sobre o cosmos. Dava conselhos, respondia perguntas nas televisões, horas e horas nas rádios, enfim. Aí depois, em 1979, em Santiago do Chile, o Senhor revelou a minha identidade. Aí o restante, quem quiser conhecer minha história completa, detalhes minuciosos, podem ver no livro Despertador Explosivo, que a discípula acabou de anunciar, que estará gratuitamente no endereço henricristo.org.br. Que tenham todos a minha paz. Amém, amém, Henri. Muito obrigado, eu acho que é importante, né? Eu sei que é uma pergunta que já te acompanha há muitos anos, mas além dessa pergunta, creio, né, que muita resistência o senhor teve em todo o seu legado, né? O senhor poderia dizer aqui quais foram as maiores mentiras, as maiores resistências que o senhor enfrentou desde que, né, começou essa missão do senhor? É muito longos anos, né? Então eu percorri a América Latina toda, de país em país, falando nas praças públicas, nas televisões, nas universidades, e depois fui até o México, onde de lá passei 4 meses lá falando ao povo nas praças públicas, nas televisões. De lá fui para a Europa, onde fui expulso da Inglaterra. Daí fiquei durante um período de 7 meses morando na França, onde o povo me acolheu, onde eu tive uma longa história com os franceses. Agora, é claro que, deixando bem claro isso, que em qualquer lugar que eu chegasse, enquanto eu não falava, me olhavam como se eu fosse um andarilho, ou como enfim, só depois que eu falava é que começava a entender, e não era fácil, não era rápido, a minha realidade. Mas eu tinha ordem de obedecer para sempre o Senhor. Então, em cada país que eu chegava, o comportamento era diferente. Para resumir, quando eu estava falando ao povo na praça, na frente da corte inglesa em Madrid, a polícia veio, me deteve, me levaram até lá no quartel onde estava o chefe, e ele perguntou quem eu era, e eu falei quem sou. Disse assim: em Espanha, Cristo pode falar onde quer.
Pronto, ele viu que tinha muito tumulto comigo, muita gente. E assim foi. Já em Portugal, eu falei na Praça do Rocio, tranquilamente, mais de 1 hora, e o povo me acolheu milagrosamente, respeitosamente. E depois voltei lá como convidado da TV SIC e falei durante várias horas de noite num programa chamado Noites Marcianas. Bem, a minha história, como eu disse, é muito comprida, para explicar tudo de novo. Aqui no Brasil, quando eu voltei ao Brasil em 81, eu percorri todas as capitais brasileiras e as principais cidades, falando ao povo, inclusive aí em São Paulo, eu falei na FAP, na USP, como convidado. E geralmente me convidavam nas universidades, falei, e, enfim, é muito comprida a minha história, mas de qualquer maneira, quem tem interesse em saber a minha história completa e compreender que eu não fui de carne e osso para o céu, que para lá ninguém vai de carne e osso, eu fui em espírito e em verdade, e voltei, renasci, reencarnei, reassumi minhas vestes, minha condição física, para continuar cumprindo a minha missão, a missão que meu pai me confiou. Fique à vontade, pode fazer a pergunta que quiser, eu respondo, só compreendendo sempre que o assunto é muito mais antigo. Você nem era nascido ainda, meu interlocutor, quando eu já estava batalhando, passando de rádio em rádio, de televisão em televisão, para falar ao povo. Também uma longa estrada que eu já percorri, que tenham todos a minha paz. Não, é verdade. Eu, na verdade, nasci em 83, o senhor já estava pregando, né? É fato mesmo, eu nasci em 83, isso é fato. Mas com relação ao período de 2000 anos atrás, o principal desafio de Cristo naquela época, de 2000 anos atrás, era o Império Romano, os fariseus. Hoje, no século 21, né, nós estamos aí em 2025, o senhor poderia nomear ou identificar, não os principais adversários, mas que teria os fariseus e os impérios romanos, ou Império Romano da nossa época para o Henri Cristo? Henri é o meu nome, Henri, não Henri, é Henri. Isso, perdão. Henri. Então, é o seguinte, todos os que se dizem pastor, os padrecos, todos aqueles que se dizem religiosos, são contra mim gratuitamente. Mas também isso estava previsto. São contra mim, eu avisei antes de ser crucificado, que quando voltasse eu seria, a priori, rejeitado por minha geração. Está lá em Lucas 17, versículo 25 a 35, para quem quiser ler, está lá. Que eu ia ser, a priori, rejeitado. E eu ainda estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. Mas também está escrito de mim que quando eu chegar o dia do Senhor, eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Como não vim nascer com cabelo branco, tenho que esperar meu cabelo embranquecer para saber que chegou o dia do Senhor. E até lá eu continuo enfrentando quem vem à minha frente. No meu caso, aqui no Brasil, desde que eu cheguei no Brasil em 81, eu percorri o Brasil todo, todas as capitais brasileiras, falei ao povo nas praças públicas. Em São Paulo, falei na Praça da Sé. E no Rio de Janeiro, na Cinelândia. E aí por diante. Então, eu falei ao povo nas praças públicas, nas televisões, as televisões que tinham liberdade de me expor, me questionar, e eu continuo cumprindo a minha missão. Eu não tenho vontade própria. Eu não quero nada, nunca vou. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui não é uma igreja, não é uma religião. Aqui é o reino de Deus. Religião, que a palavra vem do latim de religare, não tem sentido. Uma vez que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e como onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Tá gostando? Nosso programa vai no ar todas as quintas, às 20 horas, e reprisa no sábado e no domingo, aqui na TH+, né, Ribeirão e mais 40 cidades. Hoje estamos entrevistando Henri Cristo, que é um personagem e se considera, autodeclara Cristo, a reencarnação de Jesus Cristo. Então, você que está aí zapeando, fique aqui com a gente, vem conhecer um pouco a sua história, o seu legado. E eu tenho mais uma pergunta aqui também, com relação a essa vivência que o senhor tem, né, no dia a dia, tanto em Brasília, nos lugares que o senhor passou, mas Cristo de 2000 anos atrás, né, ou seja, o senhor, como o senhor declara, fez alguns milagres, né, andou sobre as águas, curou leprosos, tirava, né, pessoas endemoniadas. E no seu caso, Henri,
você hoje, atualmente, realiza também algumas, né, vamos falar assim, ações parecidas de 2000 anos atrás, como fazer algum milagre, ou Eu quero fazer uma nesse pergunta sentido, para ti. ou não? Em primeiro lugar, quero explicar para o povo que tiver mais de 7 neurônios funcionando, poder assimilar. Aquele que tem mais de 7 neurônios funcionando compreenderá que há 2000 anos eu cumpri a vontade do meu pai. E meu pai não é um artista, meu pai, meu Senhor e Deus, não é um protagonista de circo. Ele jamais ia mandar ou me fazer andar sobre as águas. Isso é mentira que inventaram. Ah, é mentira. Andar sobre as águas eu posso andar em espírito, mas de carne e osso não. Eles também, preste bem atenção, também transformar água em vinho. Isso é uma mentira, uma coisa idiota. Porque, primeiro, veja uma coisa. Primeiro que aquela festa nunca houve. Nunca houve aquele casamento. Eu nunca fui em festa, nunca. Há 2000 anos. Nunca. Então, primeiro, que nunca fui em festa 2000 anos. E se eu tivesse ido, eu ia beber vinho, mas não ia ser obrigado, um mágico, transformar água em vinho. Isso é todas as mentiras que pregaram na cabeça do povo. E o primeiro falso profeta da era cristã, que era o primeiro mentiroso, que tinha a missão de mentir sobre mim, foi o Paulo, que confessa ser o primeiro falso profeta da era cristã, em Romanos 3, versículo 7. Está lá confessando que ele era um falso. Então, assim tem as outras, sumiu a imagem, assim tem as outras pessoas que inventam coisas, voltou. As outras pessoas que inventam coisas. Eu quero deixar bem claro para aqueles que me ouvem que Paulo nunca esteve comigo. Nunca. Ele surgiu muito depois com a missão satânica de mentir usando meu nome. Inclusive, só para aqueles que querem raciocinar com mais de 7 neurônios, nunca fui de carne e osso para o céu. Ninguém pode subir de carne e osso. Lá em cima, cientificamente, agora está provado que a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Então, para Deus tudo é possível? Sim, mas não mentir. Deus jamais ia mandar eu de carne para o céu se ele disse, está nos primórdios na Bíblia, que tu és pó, no pó tu foste tomado, eu posso retornar. Então eu fui para o céu, sim, em espírito, mas nunca de carne e osso, por isso nunca vou voltar lá de carne e osso. Inclusive, é bom que saibam aqueles que estão me ouvindo e que têm mais de 7 neurônios funcionando, que eu, há 2000 anos, meu corpo foi resgatado da sepultura, porque o José de Arimateia percebeu que continuavam falando mal, conspirando contra mim, mesmo depois da crucificação. Então, ele resgatou meu corpo e me deu uma sepultura anônima. O meu interlocutor sumiu. Não, ô Henri, deixa eu só explicar. Porque isso aqui é na TV, né? E às vezes some para melhorar a imagem do senhor na TV. Quando só o senhor está falando, aí fixa do senhor para ficar até melhor para elas fazerem o trabalho aí também. Mas Eu sei, meu filho, mas eu tenho entrevista em milhares de televisões em toda a América Latina, aqui no Brasil, durante longas horas e horas na televisão. Eu sempre preciso ver o rosto de quem está me perguntando. Claro, claro. Porque eu sou autêntico em tudo. Eu sou autêntico em tudo, eu não sou um artista. Não, então, claro. eu preciso ver quem está me cancionando. Claro, não, aí perfeito. Eu continuo respondendo, não tenho pressa. Sim, entendo. Não, perfeito. Aí agora, falando de milagres, queria explicar para aqueles que me ouvem, que têm mais de 7 neurônios funcionando, que quando eu fui expulso da Inglaterra, então, porque eu tinha que sobreviver na França, então lá o Senhor fez muitos milagres, muitos sinais, que quem quiser pode ver nos jornais da França, que estão expostos naquele endereço que a discípula falou. Claro, com certeza, importante esse esclarecimento também. Ô Henri, e como é o seu dia a dia, né? E muita gente tem curiosidade também, né? A sua rotina, não sei se o senhor pode comentar, como é a sua rotina num dia comum? A hora que o senhor acorda, as orações, como que é, por curiosidade, o dia a dia do senhor? A princípio não tem rotina, porque eu obedeço ao Senhor. Então, eu nunca sei, só Ele sabe o que vou fazer no dia seguinte. Então, se fosse rotina, eu tenho que, obviamente, cuidar do meu único veículo que eu tenho, minha única propriedade, que é meu corpo, é óbvio.
Então, eu faço exercício, vocês que querem saber. Eu faço exercício para manter meu único patrimônio funcionando, que é esse corpo que tu estás vendo aí. Então, fora isso, eu tenho as obrigações. Eu tenho pessoas que me vêm fazer perguntas, vêm me visitar aqui, marcam a audiência e comparecem aqui, e eu as recebo e aí tiro as dúvidas que elas têm. E fora isso, também é claro que eu tenho que dar orientações para os que vivem aqui dentro. Agora, não tem assim, não tem uma rotina assim como... Eu sei o que tu queres saber. Como tem as igrejas, tem um cabra lá gritando, conte a bênção, irmão. Não, assim, Irai, que hora que o senhor costuma acordar? Que hora que o senhor toma café? O que o senhor, eu sei que vocês são vegetarianos, né? Vocês não comem carne. Sim. Não é isso? Sim. Então, que hora que o senhor se alimenta? Claro. Por exemplo, o senhor faz academia, pelo que eu entendi aí. O senhor faz atividade física, é academia mesmo? Em academia, não vou na academia. Não, aí eu faço mesmo. meus exercícios aqui. Aí, Isso mesmo, isso. eu caminho 5 quilômetros por dia. Ah, isso. Caminhadinha. Tomo sol, faço abdominal. Olha só. Eu tenho que cuidar do meu único patrimônio, do meu certo. corpo. Ordem do Senhor. É que eu estava explicando para a Sinauê, como eu sou professor e diretor de escola, eu tenho que seguir essa rotina escolar. Entendi. Mas minhas férias serão em dezembro, né? Dezembro e janeiro. E seria um maior prazer nós irmos aí e conversar com o senhor, com todos, né, que Será residem. muito bem-vindo. Será um prazer imenso, né? A Muito gente, com bem-vindo. certeza. Muito Muito obrigado. bem-vindo. Perfeito. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Agora, com relação à salvação, né? A mensagem de Cristo, e eu creio que de hoje do Senhor também, era que, né, o seguisse e seguisse ali as suas instruções, né? Amar o próximo. E hoje, a salvação, então, para quem está nos assistindo, para não, vamos falar, queimar no fogo do inferno, talvez, é seguir ao Senhor. Essa é a mensagem principal. Todos que estão hoje vivos precisam ouvir o Senhor e seguir o Senhor para ter a salvação. É essa a mensagem, a essência da mensagem do Senhor? Em primeiro lugar, é conveniente salientar que o inferno que inventaram não existe. Primeiro. Sim, é do Dante Alighieri, né? Aquele inferno é do Dante Alighieri. Sou obrigado a explicar que o inferno não existe. O inferno é na cabeça do ser humano quando ele comete um delito. Daí a cabeça esquenta. E o paraíso também é na cabeça de quem está vivendo em harmonia com Deus. Então, a minha mensagem agora, aquilo que eu tenho que falar agora, que os que querem ter parte com o Senhor, não precisam me seguir. Viu? Eu estou falando contigo, viu? Não precisam me seguir. Não. Basta ouvir o que eu ensino e obedecer o meu Pai. Eu não quero dominar ninguém. Eu ensino a orar para o Pai no quarto com a porta fechada, como ensinei há 2 mil anos. Está em Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se faz e te abençoa. Disse, daí depois as religiões que inventaram, que tem que ir na missa, tem que ir lá apertar o cabresto, acochar o cabresto. Não, é no quarto com a porta fechada que eu ensinei a orar ao Pai, com os olhos abertos, mirar no infinito. Ali ele vê o que se passa e te abençoa. Então, é isso que eu ensino agora. Os meus filhos do coração, a maioria nem vem aqui, nem pode vir aqui, que moram longe em outros países, mas eles aprenderam isso comigo. Tu não tens ideia como eles ficam felizes quando me encontram, que dizem que eu ensinei eles a falar com o Pai diretamente e que a vida deles mudou depois disso. Pronto, muda tudo. Então, não quero nada de ninguém, eu só quero que os seres humanos, que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, e mais de 7 neurônios funcionando, que levam a sério o que eu falo, para viver feliz na Terra, porque nem todos podem vir aqui. Nem todos podem vir aqui. Então, vem aqui mesmo. Eu já fui aqui 2 vezes na universidade aqui como convidado, na UNB, mas eu vou lá, falo e pronto. E a outra coisa, eu não cobro cachê. Sim. Quantas vezes eu fui a São Paulo, falei nas televisões de São Paulo, no SBT, dormi várias noites lá no SBT. E eu e meus discípulos, e quantas vezes na TV, nas outras TV também, eu não quero nada de ninguém, apenas quero que o ser humano abra os olhos e mire o infinito, e vá com o Pai, em conexão com Ele. É tudo. Tu mantém uma intimidade com Ele, é com Ele que tu tem que ter intimidade. Sim. E não com... outra coisa, o Senhor, o meu Pai, Senhor e Deus,
Ele é o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do universo. Então, ele não tem mãe, ele é incriado. Essa mãe de Deus que inventaram é para enganar os incautos. Enganam desde criança. Deus não tem mãe. Ele é o supremo criador. Pense nisso. Pensem, comece uma nova vida. Comece agora. Os que estão me ouvindo, comece agora, daqui para frente. Invocar o Pai diretamente. Pronto. Não precisa vir aqui. Quem pode vir, bem, seja bem. Claro. Mas não é obrigado. Sim. Lá na casa, na tua casa, fecha a porta lá, para nem o cachorro não te interromper. Tu invoca o Pai e ele te abençoa. Pronto. Perfeito. Simples, direto e impactante. Exato. Só Entendeu? justificar para o senhor, viu, senhor Henry? É que às vezes eu tenho que olhar aqui que eu me comunico com a direção lá por aqui, né? Que eu estou tirando a atenção do senhor, não. É porque Eu entendi. eles mandam Por isso mensagem eu- por aqui para mim. Às vezes eu tenho que olhar rapidinho, por isso- é que é o tempo. Isso, e por isso que eu te convido para vir aqui pessoalmente, a gente fala sem com interrupção. certeza. Não, Seja com certeza, eu bem-vindo. irei. Pronto, vai lá. Eu irei. Agora, Valeu, teu Pedro. Henry, como historiador, eu tenho, né, também estudado, tanto na faculdade, eu gosto muito de estudar, sobre o Cristo histórico, tá? O Cristo histórico, dos apócrifos. Perfeitamente. E segundo, né, estudos, para quem tem essa linha do Cristo histórico, diz que Jesus Cristo, de 2000 anos atrás, teve uma relação com Maria Madalena e que teve filhos. Então eu gostaria de perguntar agora para o senhor, né, que está aqui, vamos falar assim, é uma relíquia viva, vamos colocar assim, de fato, teve ou não teve filhos Jesus Cristo de 2000 anos atrás? Dos 13 aos 30 anos, que não dizem onde estive, dos 13 aos 30 anos, que está escrito em Isaías 7, versículo 14, que uma virgem daria à luz a um filho, se chamaria Emanuel, e comeria manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Então, comer manteiga e mel é porque manteiga era feita naquele tempo de leite coalhado, que é azedo e mel doce. Então, tinha que experimentar as coisas doces e amargas antes do jejum. Por isso que o João Batista quis me batizar. E eu disse que eu tinha que ser batizado, porque depois do jejum, só que eu me apresentei como Jesus. Meu nome até então era Emanuel, conforme está na Bíblia. E para aqueles que querem se enganar, se enganem, mas está lá na Bíblia escrito. E se eu não fosse Emanuel, então não seria o que estava previsto. Então, muito bem. Daí, depois do jejum, aí tudo mudou. Então, a Maria Madalena, essa que dizem que foi minha amante, minha mulher, minha amante, não importa o quê, ela me encontrou depois do jejum. Depois do jejum, ela tomou a bênção, ajoelhou, tomava a bênção e se tornou minha aliada, porque ela tinha sido condenada à morte pelos fariseus, pelos hipócritas. E quando eu mandei que aquele tivesse sem pecado, atirasse a primeira pedra, eles jogaram as pedras no chão e ela passou daquele momento em diante a me seguir. E, inclusive, na hora da crucificação, ela estava lá com a Maria, minha genitora, com o João, que foi o único discípulo que não me traiu, que ficou fiel até o fim, e viram o último momento meu. E se eu não tivesse, na minha juventude, experimentado manteiga e mel, então eu não saberia o que se passava na sinagoga. Na minha adolescência, fui ver lá, de olhos abertos, o que estavam fazendo lá na sinagoga. Fui ver lá como eles enganavam o povo, como quem não tinha uma vaca para trazer, um bezerro, tinha que dar o dinheiro, e eles guardavam o dinheiro, ninguém queimava vaca, nem bezerro, nem coisa nenhuma, e enganava o povo. Isso é uma coisa muito longa, que eu ainda vou falar muito, antes de partir daqui da terra, eu tenho que concluir, botar tudo no seu devido lugar. Tudo. In temporente, pingo no i. Aí todos vão compreender a verdade avassaladora e compreender que só a verdade liberta. Claro, claro. O Henry, e hoje, no século 21, o senhor é celibatário, né, provavelmente, mas o senhor, desde o início, nunca teve nenhum tipo de relação? Já teve algum... Até 1979, em Santiago do Chile, o jejum, que eu tive a revelação. Até então eu comi manteiga e mel, conforme há 2000 anos também, dos 13 aos 30 anos. Em Santiago do Chile eu jejuei.
Só para entender, quando o senhor fala manteiga e mel, quer dizer os prazeres da vida, é isso? Relação sexual? Mas é como está na Bíblia. Então, vou repetir o texto bíblico. Tá, O texto bíblico. Por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. entendi. Então, como eu te disse ainda há pouco que a manteiga era feita de leite azedo, tem algumas bíblias que traduzem direto a leite coalhado. Então, o azedo, a Bíblia, a manteiga feita de leite azedo, amargo, e mel que é doce. Então, tem que conhecer as coisas amargas e doces para saber distinguir, separar o mal do bem. Sim, Entendeu? Entendi, Então, entendi. estive sim. Não, olha, eu tinha uma relação com todo tipo de gente no planeta Terra. Eu nunca tive uma coisa que eu nunca tive em mim, no meu interior, no meu ser, vocação para discriminar quem quer que seja. Tive sempre uma relação espontânea. Quando eu vivi minha vida pública dos 13 aos 30 anos, dos 13 anos saí de casa agora, nessa encarnação, e quando fiz 21 anos, dos 13 até 21, eu peregrinei sobre a terra como mascate, eu fui cobrador de ônibus, fui padeiro, fui tudo que tu pode imaginar. Um dia vai sair um livro meu sobre mim, contando todo o meu passado. Então eu fui mascate, fui cobrador de ônibus, é isso que tu quer saber. Fui padeiro, o dono da padaria me viu que eu estava ficando muito pálido, que estava a noite inteira ainda de manhã entregar pão. Então ele disse, não dá, eu tinha só 13 anos, mas assim por dentro, então eu vivi tudo isso aí bem de perto, para compreender. Meu querido, Henri, olha, a minha particular falando de meu querido, com todo respeito. Fique à vontade. Henri, muitos pastores, até padres, né, chamados neopentecostais, fazem uma certa, como a gente pode dizer, uma fala preconceituosa, até homofóbica contra grupos homossexuais, por exemplo, né? Sim, contra sim. religiões de matriz Sim. africana. Eu queria saber do senhor, Sim. qual é a leitura que o senhor tem, a reflexão que o senhor faz sobre o público LGBTQIA+, e as religiões afro. Bom, primeiro falando de africanos. Estão explicando que para aqueles que são racistas, tenho que explicar que espírito não tem cor. Espírito é incolor. Então, o racismo é uma ignorância, uma estupidez. O meu mais importante seguidor no Rio de Janeiro, o meu seguidor mais ferrenho, mais fiel a mim, que Deus eu tenho agora, mas que foi fiel a mim, ele era da cor tinta, e era meu fiel seguidor no Rio de Janeiro. Então, muito bem. Então, eu queria explicar essa parte que Claro. a cor não denuncia a virtude de uma pessoa. Eu conheci várias pessoas de cor inteligentes, inspiradas, muita gente, e também conheci muitos brancos sem vergonha. Tem de tudo. Né? Ah, tem de tudo, Muito tem bem. de Agora, tudo. a segunda pergunta. Quanto ao homossexualismo. Isso, Homossexualismo. isso. Bem, não é o seguinte, primeiro tem que explicar o que é pecado. Claro. Você tem ideia o que é pecado? Pecado, conforme usando o tradicional da Bíblia, seria, né, a questão de você não se colocar na pele do outro, não amar o próximo, né, causar mal para essa pessoa. Eu entendo o pecado dessa forma. Pois é, então agora eu vou facilitar a compreensão de todos, respondendo a tua pergunta. Sim, Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou para outro, é pecado. Tudo. certo. Tudo que fizeres que não faz mal para ti, Claro. nem para outro, não é pecado. Sim, Então, quanto ao homossexualismo, que tem a ver com as relações carnais, as fraquezas da carne, que Sim. ninguém pode dizer, meu pai me deu poder sobre a carne, mas quem não tiver uma conexão com ele, de conseguir vencer Sim. as fraquezas da carne, está à mercê das fraquezas da carne. Então, cada um é cada um. Então, é pecado uma pessoa ter relações carnais com a outra e ficar falando, já é pecado. É uma coisa íntima. Quem tiver Imposição também, senhor. a imposição de ter relações carnais com alguém é pecado. Mas se duas pessoas se encontram e se entendem, isso, e não, contando que não faça nada em público, é pecar qualquer relação carnal em público. claro. Agora, em particular, cada um deve saber o que quer de sua vida.
Agora é pecado obrigar alguém a qualquer Entendi. relação. Henri. Mais alguma dúvida? Não, Henri, com relação ao século XXI mesmo. Jesus Cristo, de 2000 anos atrás, ou seja, o Senhor, como se coloca, né, foi crucificado aos 33 anos. O Senhor já está, se eu não me engano, com 77. Como que vai ser, o Senhor não sei se tem esse pensamento, quando o Senhor, de fato, não estiver mais entre nós? Isso vai acontecer? Como que vai ser isso? Como que vai ser esse processo da passagem do Senhor? Como que eu falo isso? Como que a gente explica isso? Esse privilégio de volver para o Pai, de desencarnar, né? É uma coisa maravilhosa para mim, que sei que a morte não existe. Não existe. Então, só que eu não posso ir agora, Certo. porque eu não estou com o cabelo branco da cor da neve. Ainda está escrito em Apocalipse 1, versículo 14, que eu tenho que estar com o cabelo branco da cor da neve. Então, meu cabelo ainda não está branco. Mas depois que ele estiver e o Senhor me liberar, eu já fiz muita coisa, andei muito, fiz muitas relações com muitas pessoas diferentes, falei nas universidades, falei nas praças públicas. Né? Então, daí minha missão vai ser uma maravilha. Deixo meus filhos tudo em ordem. A SOST não é uma igreja comum, é o reino de Deus instituído na terra. E já tem um estatuto, tudo previsto, e não vai ser uma religião, porque religião, quando é um equívoco, é um embuste. A SOST é um local, uma escola mística, onde as pessoas poderão vir depois também da minha partida, pedir alguma instrução, alguma orientação, mas cada um vai para sua casa. Claro. Aqui não vai ter essas coisas, essas mentiradas que tem agora. Imagina, você já tem uma ideia, já que você é um homem de escola, você tem ideia o que acontece com uma pessoa que vai lá numa igreja daquela? Escuta aqueles homens gritando, de gravata e terno, gritando, e salve quem dízimo, quer me dar aqui. Tem que ser meio pirado para ir num lugar desse. Inclusive, só os que querem ser enganados que vão num lugar desse, porque senão não vão. Eu disse para orar no quarto com a porta fechada. E eu digo mais, cristão verdadeiro, para mim, só são aqueles que fazem o que eu ensinei. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora teu Pai Celeste, em segredo meu que espaço e te abençoa. E aqueles que vão na igreja procuram pegar pestilência. Esses tempos aí, em Londres, um parlamentar morreu dentro da igreja, assassinado. E lá na Coreia também já morreram muitos. Então, tu sai da tua casa, no conforto da tua casa, para ir lá morrer, ou para escutar mentira. Agora, eu vou ensinar para quem está me ouvindo, que quiser aprender a orar o novo Pai Nosso. Vamos lá ver, se alguém pode querer. Né? Claro, com certeza. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que o Pai seja com esse é o novo Pai Nosso, para quem quer orar no quarto com a porta fechada, porque o antigo Pai Nosso, que eu deixei, já não tem mais função, que eles venham a nós o vosso reino. O reino já está estabelecido na terra. Então, pedir perdão aqui, tu não vai pedir perdão nessa nova oração, tu vai agradecer, pedir que Ele te ilumine. E agradecer o manjar que emana dele. Não precisa do pão de cada dia, e sim o manjar que emana do céu. Tenho toda a minha parte. Vai lá, qual é a pergunta? Henri, nós estamos finalizando. Já estou até te agradecendo mais uma vez. Nosso tempo aqui é curto, é 1 horinha no máximo. Mas antes de finalizar... O meu também, agora não pediu para a benção. Eu só queria, antes de finalizar, no caso, perguntar para você com relação a quem quer ser discípulo seu aí. É possível? Muita gente às vezes tem essa dúvida. Ó, eu quero que nem você tem as discípulas que você tem aí, profissionais, pessoas muito cordiais. Pessoal, eu me identifiquei, senti no meu coração, quero ser discípulo ou discípula do Henri. É possível? Claro. Se Deus escolher, eu não escolhi nenhum discípulo. Nem há 2000 anos, nem agora. Nem discípulo, nem discípula. Todos estão comigo, foi Deus que escolheu. Me mostrou para eles quem sou, porque alguém que vive comigo, olha, a Sinuê está comigo vai 30 anos. Olha, essa que tu falaste com ela ainda há pouco. Então, olha você só. não vai ter comigo 30 anos se não sabe quem sou. A Lisu está comigo mais de 30 anos. Entende? E aí por diante, os discípulos também. Os meus discípulos tem uns que estão comigo há muitos anos. Entende? Então, o Ivan, que está uns
quase 30 também. Tenho Carinos, que também deve estar mais de 20 anos. E aí, por que me visitar? Vou A sim. pessoa que quiser ser... Vou sim. E a pessoa que quiser ser discípulo, por exemplo, para ser meu discípulo, por exemplo, não pode ser... Às vezes tem uma pessoa que tem filhos menores que ser discípulo, não pode. Não pode. Tem que ser pessoa adulta, de maior idade, né, independente, entendeu isso? Claro. E eu caminho, aí eu mostro qual é o caminho. Aí Perfeito. eu explico para essa pessoa, aí passa primeiro 7 meses como aspirante, no mínimo 7 meses, depois que passou pelas provas, enfim, cada um tem uma processo. função, né? Processo. O que Deus dá. Agora eu vou pedir para então uma bênção, tá? Perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez, espero que o senhor tenha gostado. E com certeza, em dezembro, espero, né, ser possível a gente estar aí. E foi um prazer imenso estar aqui com o senhor. Uma pessoa esclarecida, gostei. Vou pedir uma bênção, então uma curta mensagem e uma bênção, tá? O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tu descobrem, tu veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Encerramos mais um programa. Não sei se vai dar tempo a TV PS, TV Udem, porque o Henrique Cristo não é qualquer personagem, né? Não é qualquer cidadão aqui do nosso programa. Rende o programa. Depois eu vou ver com a edição. Mas se não dá para colocar a TV POS e a TV Udem, semana que vem nós voltamos com TV Udem e TV POS. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. E a gente aqui respeita todas as crenças, religiões, o direito de acreditar ou não acreditar. Essa é a nossa linha aqui do Ribeirão Movimento. Espero que tenha gostado e até o próximo programa. Muito obrigado. No programa de hoje você vai acompanhar a atuação da segunda presidenta da APOESP na Assembleia Legislativa. Vai ver a segunda parte da série sobre educação inclusiva. E vai conhecer a nova proposta da Bienal de São Paulo. Confira. Na quarta-feira, 3 de setembro, a professora Bebel subiu novamente à tribuna da Lesp para defender a convocação dos professores concursados no estado de São Paulo. Para minimamente atender, seria necessário chamar 44 mil. E nós temos professores aprovados para assumirem estas vagas em todas as disciplinas. E, lamentavelmente, a Secretaria do Estado da Educação, como aposta na política de precarização, de, plataformização e todas essas políticas que, na verdade, precarizam também o trabalho dos profissionais da educação, os professores, isso, de certa maneira, nos coloca numa situação muito complicada. Estou tentando reunião com a Secretaria do Estado da Educação. Veja, nós teremos assembleia logo e a gente precisa ir para a assembleia com alguma coisa. O que a gente não pode é ficar nessa segurança. Hoje, o estrutural para nós é chamar os concursados. Nosso programa continua com a minissérie sobre educação inclusiva. Neste capítulo, vamos abordar a inclusão de professores com deficiência. Segundo o Censo Demográfico de 2022, o Brasil tem 7,3% de PCDs, ou pessoas com deficiência. São milhões de pessoas. Atualmente existem políticas nacionais para promover a inclusão plena desse enorme contingente na sociedade, mas ainda existem barreiras que dificultam o processo, inclusive na área da educação. Uma delas é a estrutura das escolas, que muitas vezes é segregadora. Thalita Delfino é uma pessoa com deficiência que fez uma pesquisa com professores PCDs da rede municipal da capital paulista.
Os relatos trouxeram uma realidade desafiadora. Seja uma pessoa cega ou com baixa visão, os pisos não têm contraste, não tem o piso portátil, as escolas em geral não estão sinalizadas. Tudo isso antes de chegar na sala de aula com o contato com o estudante. Na pesquisa, Thalita mostrou que os preconceitos presentes na sociedade também se refletem no ambiente de trabalho daqueles que escolhem a carreira de professor. O capacitismo de achar que aquele professor com deficiência não deveria estar ali, que ele era enganado pelos alunos, no caso da deficiência visual, de que o aluno ia fingir que não estava ali ou ia fazer uma coisa que o professor não ia ver. Essas relações, elas vão se estabelecendo numa perpetuação da violência de uma sociedade que ainda acredita que somos todos independentes quando não somos, todo mundo é interdependente. Em uma reunião virtual realizada pela APUESP em agosto com professores PCDs, surgiram dados que mostram o quanto os ambientes escolares precisam ser adaptados. Por exemplo, na rede estadual, apenas 33,4% das escolas têm rampas de acesso e só 9,9% tem piso tátil. Mas a APUESP luta para criar políticas públicas que garantam a inclusão. Criou inclusive uma secretaria de assuntos relativos aos trabalhadores em educação com deficiência. Que a gente continue nessa luta, que façamos mais e mais e possamos ouvir mais e mais professores para sempre melhorar a nossa luta na conquista por direitos, né? Na conquista da gente eliminar as barreiras ambientais, atitudinais que dificultam a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. Uma questão que ela é central hoje para que nós caminhemos, né, para a igualdade é ter o princípio da equidade como marco, né, desta política. O que é a equidade? A equidade é admitir que há diferenças e que a gente não pode, né, tratar uma coisa assim, bom, vamos incluir, faz de conta que incluir. Não, a gente tem que incluir de fato. E para incluir de fato, você tem que admitir que tem diferenças. A partir disso, então, construir, né, um projeto para que a gente possa verdadeiramente garantir aí a inclusão da pessoa com deficiência. E isso é possível. A pesquisa de Thalita trouxe um dado animador. A relação entre professores PCDs e os alunos e seus familiares tem sido marcada pela compreensão e igualdade. Todos afirmam da relação muito fácil que tinham com os estudantes e com as famílias. Se você tem uma gestão que te apoia, e colegas de trabalho que realmente acreditam na educação, isso vai mudando com o tempo. E a construção disso é muito bonita de se ver. Nós queremos também que a política das pessoas com deficiência seja uma política de Estado. Portanto, se política de Estado, ao governador cabe cumprir, né, como uma política permanente. Neste dia 7 de setembro, quando é comemorado o Grito dos Excluídos, se encerra o plebiscito popular, realizado em todo o país. Durante 3 meses, a população foi consultada sobre a jornada 6x1, a isenção de impostos para quem ganha até 5 mil e a taxação dos super ricos. Em agosto, a guerra fiscal promovida pelo governo estadunidense também mobilizou a opinião pública. O estado de São Paulo é gigante, pelo tamanho da sua economia, pelo peso da sua história, pela força de sua gente. Mas, infelizmente, quem hoje o governa fecha os olhos para o povo e só abre os braços para quem está com o bolso cheio. 85 bilhões de isenção para grandes devedores. Isso mesmo, 85 bilhões para quem já tem a conta recheada. E para o paulista, é aumento e mais aumento no pedágio. Para piorar, quem ele sempre aplaudiu, decidiu taxar o Brasil e ainda tenta derrubar o Pix. Grande dia. E sabe qual estado que mais sofre com tarifaço? São Paulo. Pois é, parece que Tarcísio virou as costas para o povo e se ajoelhou aos bilionários, daqui e de lá. É hora de defender o Brasil. É hora de defender São Paulo.
Diga não aos traidores do povo. 7 de setembro nas ruas. Povo independente é povo soberano. E para quem gosta de artes plásticas, começa neste dia 6 de setembro a Bienal de São Paulo. O tema deste ano é Nem Todo Viandante Anda Estradas, da humanidade como prática, um verso da escritora brasileira Conceição Evaristo. Os curadores compararam a Bienal a um estuário, um ponto de encontro de várias realidades. O estuário é uma metáfora que a gente pegou, se apropriou para pensar o que a gente queria que essa exposição fosse, que a gente queria como essa exposição se parecesse, né? Se a gente entender o que é um estuário, né? Um espaço de encontro de diversas águas e que também é um ponto de encontro onde diferentes populações humanas circulam, se alimentam, criam. A metáfora do estuário ajuda a gente a pensar, a imaginar também o que acontece como parte da programação da 36ª Bienal para além do pavilhão, né? Um exemplo é a parceria com a Casa do Povo, que vai ser uma espécie de estuário que, em colaboração com eles, nós vamos apresentar uma programação ao longo de 2025. As invocações, elas são parte do braço curatorial, conceitual e prático, que consiste em uma abertura do programa público antes da abertura oficial aqui dentro do pavilhão. A gente vai estar em 4 lugares diferentes, no globo terrestre, em 4 países diferentes, pensando conceitos voltados especificamente para esses locais, mas numa conjunção que conflui com a ideia grande, conceitual, com um grande guarda-chuva conceitual, que é pensar as humanidades em prática, né? Imaginar a humanidade como verbo, imaginar as práticas como soluções e realizações das humanidades. A Bienal será realizada no tradicional pavilhão do Ibirapuera e na Casa do Povo, no Bom Retiro. A entrada é gratuita. Aproveite! O Educação na TV de hoje fica por aqui. Acompanhe no portal e nas redes sociais da APUESP as últimas notícias sobre a educação pública paulista. Até a próxima semana. Colegas, garantam seus direitos e vantagens. Vocês estão recebendo por e-mail e também está disponível no nosso site para download e impressão a ficha de atualização cadastral dos nossos associados, uma exigência da Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, da SPPrev e da Fazenda. Essa ficha também será enviada pelo correio apenas por garantia. Preencham-na, assinem e encaminhem ao Demo Central ou ao escritório regional da sua região. Isso deverá ser feito com urgência, porque nosso prazo expira no dia 19 de setembro. Vamos mostrar como preencher essa ficha. Em seguida, como encaminhá-la. Então vamos à ficha de atualização. Primeiro campo, nome completo. À direita, C em atividade, RS, porém sem o PV. Atenção, C em atividade. O aposentado não preenche esse campo. CPF. RG com dígito. Sexo, masculino ou feminino. Data de nascimento. Estado civil. Dados para correspondência. Endereço. Rua, avenida, praça, estrada, etc. Número. Complemento. Apartamento, bloco, casa, etc. Bairro. Município. CEP. Celular com DDD. Telefone residencial com DDD. Atenção, se você tiver apenas o celular, repita aqui o celular. E-mail. Atenção, colega, o seu e-mail é um dado importantíssimo.
Se aposentado, dados da aposentadoria, data da aposentadoria, cargo da aposentadoria, número do benefício SPPREV, está no holerite, logo abaixo do CPF. Se em atividade, local de trabalho, escola, unidade regional de ensino, DE, órgão central, etc. O código CIE, DE, o nome da unidade de trabalho, o cargo que ocupa, a unidade regional de ensino, ou DE. Dados bancários, banco, ou Banco do Brasil, 001, ou Santander, 033. Agência, sem dígito. Número da conta, com dígito. Observação. Autorizo a Udemo a continuar descontando a mensalidade nos meus vencimentos junto à Secretaria da Fazenda /SPPREV ou banco informado. Em seguida, o local, a data e a sua assinatura. Agora, você deverá nos encaminhar essa ficha usando uma das seguintes alternativas. 1. Fazer uma foto legível da ficha completa, atualizada, assinada e enviar essa foto ao Udemo via e-mail udemo@udemo.org.br. Poderá ser enviada também por WhatsApp para o escritório regional de sua região. A relação dos escritórios regionais com as respectivas áreas de abrangência encontra-se disponível no nosso site. 2. Encaminhar a ficha impressa atualizada, assinada ao Udemo via Correios. O endereço da Udemo, Avenida Ipiranga, 318, Bloco B, 7º andar, Centro, São Paulo, CEP, 01046-927. 3. Entregar pessoalmente ou por terceiros a ficha impressa atualizada, assinada em um dos nossos 13 escritórios regionais. 4. Se você residir na capital ou na Grande São Paulo, com exceção da região abrangida pelo Escritório Regional de Santo André, poderá entregar essa ficha pessoalmente ou por terceiros na sede central da Udemo. O endereço da Udemo, Avenida Ipiranga, 318, Bloco B, 7º andar, Centro, São Paulo, CEP, 01046-927. O prazo, lembramos, até o dia 19 de setembro. Lembramos que se trata de uma urgência. A partir da próxima semana, deverá haver uma versão disponível para preenchimento e assinatura, tudo online no site da Udemo. Por cautela e dada a urgência, é importante já enviar a ficha no modelo impresso. Se tiver alguma dúvida ou dificuldade, você poderá fazer tudo com o nosso auxílio nos escritórios regionais ou na Udemo Central. Por determinação dos órgãos mencionados acima, essa é uma medida urgente, para que não haja prejuízo para você nem para a sua entidade. Essa é mais uma iniciativa da Udemo no interesse dos seus associados. Contamos com sua participação. Saudações, Diretoria Executiva da Udemo.